Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz, você está no programa Nova Geração 153. Vamos agora concluir o capítulo 1 do livro 2, da segunda parte de O Livro dos Espíritos. Para quem não sabe ou esqueceu, o Livro dos Espíritos possui 4 grandes partes, né? E às vezes é denominado primeiro, segundo, terceiro e quarto livro. A primeira parte trata de Deus, das causas primárias. A segunda parte, mundo espírita ou dos espíritos, né? A vida espiritual e a sua relação com a vida material. A terceira parte é uma parte... A primeira parte seria uma parte teológica, né? Das finalidades, da origem e dos fins. A segunda parte seria mais uma parte sociológica, a relação do mundo espiritual com o mundo material, como é que isso se dá, as migrações espirituais e etc. A terceira parte é a parte psicológica, as leis psíquicas, as leis íntimas, a consciência, a dinâmica emocional. E a quarta parte, das esperanças e consolações, é o que nos aguarda no futuro. Então são 4 partes, estamos terminando o primeiro capítulo da segunda parte. Ok, vamos falar hoje de mim e de você, de anjos e demônios, não nessa ordem, certo? Então... vamos entender o que é isso segundo o Espiritismo. O que é anjo e o que é demônio? Ok, vamos lá. O Espiritismo acredita na existência de demônio? Depende do que você entende por demônio. Mas vamos com calma. Vou ler aqui que são 4 perguntas, né? Com respostas curtas, dá pra gente ler rapidamente. Vamos trabalhar as questões 128 a 131, tá certo? Os seres chamados anjos, arcanjos e serafins. Olha que Kardec não brinca. Ele sabe que anjo não é tudo igual. Existem categorias de anjos, existe uma escala dos anjos, né? Tem o anjo, tem o arcanjo e tem o serafim. Quer dizer, nós estamos falando de grau evolutivo de anjo. Não vamos entrar nisso agora, mas é um tema que Kardec vai abordar na Revista Espírita. Lá na frente, depois. Os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos. Kardec às vezes é quase redundante porque ele sabe, né, do risco de confusão. Então o que ele está perguntando? Se fosse eu perguntava assim, anjo é gente? Essa Kardec está perguntando. Anjo é gente igual a gente? Ou anjo foi gente igual a gente? Ou anjo tem alguma coisa a ver com a gente? É isso. Qual é a questão? Os anjos é uma coisa à parte, como na Idade Média se acreditava e várias crenças. Não. Anjo é uma outra coisa. Ser humano é um bicho, anjo é outro bicho. É outra coisa, é outra espécie, tem nada a ver. É uma coisa à parte, é uma categoria à parte, é uma natureza diferente. Então Kardec está aqui esclarecendo uma questão que é extremamente confusa na história humana. Porque muitas pessoas honestas, inclusive espíritos evoluídos encarnados, achavam que anjo era um ser à parte. Por quê? Vou embaralhar aqui um pouquinho. Porque desde sempre esses seres à parte apareceram na história humana. Um padrão de maturidade, de poder muito acima do humano. Né? Kardec vai trabalhar isso na 130, ele diz: se é a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores, é de todos os... né? É comum em todo canto. Como você explica isso? Né? Aqui ó, na 130 ele revela o que está embutido na 128. Diz, olha... todo povo, toda crença acredita que existem anjos e que são seres grandiosos, perfeitos, acima da humanidade. Então, Deus criou esses seres à parte para tomar conta da gente? Vou dar as 2 respostas juntas. Os espíritos vão dizer não. Os anjos são espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Aí juntando aqui com a 130... né? Aí Kardec vai dizer assim, tá, você está me dizendo isso, mas... E essa crença? O que é que eu faço com essa ideia? Por que isso? Como é que você explica?
Na 129, ele esclareceu ainda mais. Eu estou fazendo essa confusãozinha aqui para vocês entenderem como Kardec, ele sabe o que ele quer saber. E ele destrincha para evitar confusão. Aí ele já pergunta na 129, mas eles percorreram todos os graus? Tá só querendo esclarecer. Você está dizendo que anjo é gente igual a gente? Só que um pouco mais velho? Essa é a ideia, meu amigo? É isso que a gente vai... Essa é a revelação a respeito desses seres? E os espíritos respondem mais uma vez. Gente, eu tenho certeza que eles olham um para o outro, né, respira fundo, diz, mas a mesma pergunta, mas aí eles sorriem, diz, o nosso amigo Kardec está fazendo o que deve. Porque o ser humano da Terra é burro, né? Nós somos burros mesmo, né? Isso não é novidade. Então, se não esmiuçar bem, daqui a pouco eles vão pegar cada um uma espada e um revólver e vão sair brigando. Então, eles devem pensar assim, Nossa Senhora, né, o espírito superior lá da codificação pensando, haja paciência. Aí quando eles olham para Kardec, dizem assim, mas Kardec tem que ter mais paciência do que a gente, então vamos responder devagar. Porque no fundo para eles é uma coisa óbvia, mas Kardec é um missionário que tem que explicar passo a passo para ver se a gente entende, nós espíritos atrasados. Então Kardec pergunta isso, eles percorrem todos os graus, já está respondido. Mas Kardec não quer deixar a margem para a gente ficar se matando, nós espíritos do movimento espírita, e assim a gente ainda consegue. Mas vamos lá, não foi culpa de Kardec. E os espíritos respondem, sim, eles percorrem todos os graus, mas como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e percorreram o processo evolutivo mais depressa, outros demoraram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. Mas sim, a gente igual a gente. Alguns anjos chegaram mais rápido na pureza espiritual, outros demoraram mais. Mas virou anjo, demorou um pouco mais, um pouco menos. Sim, não faz diferença nenhuma. Aprenderam. Aí Kardec chega na 130, porque Kardec ele está encarnado. Quem está encarnado e não é otário, tem o ponto de vista do encarnado. A gente vê um bocado de Zé doidinho aí, até famoso às vezes, querendo ter uma visão de como é. Não, meu filho, se você está encarnado, seu ponto de vista tem que ser do encarnado. As suas questões são de encarnado. A posição de espírito que está encarnado e quer dar uma de espírito iluminado desencarnado é espírito covarde que não quer enfrentar as questões de encarnado. Ora, então Kardec está enfrentando as questões de encarnado. O que é que ele vai colocar na 130? Tudo bem, meu amigo, mas assim... Na história humana, na tradição dos povos, a grande maioria, ou quase todos, colocam que os anjos foram criados perfeitos. Como é que... Não há uma contradição que vocês estão me ensinando? Entendeu? O ponto de vista de Kardec é quem está encarnado. Olha, do que eu estou vendo aqui é isso. Eu pego a história da Grécia, eu pego a história de Roma, eu pego a história da Babilônia, eu pego a história do povo judeu, eu pego a história do Egito Antigo, eu pego a história do hinduísmo. Todos têm esses seres divinos que sempre foram perfeitos. Como é que é isso? Aí os espíritos dão uma paulada. Não, em Kardec sabia tudo isso já. Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade. Olha que grande, porque Kardec se coloca na posição do encarnado da Terra para poder ficar clara a questão. E aí os espíritos dizem, observa, a sua opinião está certa do ponto de vista da Terra, mas entende, o teu mundo não existe de toda a eternidade. E muito antes de existir já havia espíritos no grau supremo. Quer dizer, esses seres parecem perfeitos de toda a eternidade para todos os povos do teu mundo. Os povos da terra, antes da terra existir, antes de ter chão, esses seres já eram perfeitos. Por isso que para os povos da terra parece que eles foram criados perfeitos. É assim, é genial, né? Esclarece. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. Mas se Kardec não tem a honra, a dignidade de se colocar na posição do encarnado, não tinha essa resposta. Ah, tá bom, meus irmãos, eu sou como vocês, espíritos encarnados, entendemos tudo. Não, de quem está na Terra, a gente vê isso na história. Como é que explica? Aí, 131, a questão que eu queria chegar.
a do mal. Há demônios no sentido que se dá essa palavra. Que sentido é esse, né? Kardec está trabalhando aqui o sentido de seres eternos voltados eternamente para o mal. São questões teológicas, gente, que na Idade Média a gente perdeu séculos discutindo isso. Não raro, né, nos tornando inimigos uns dos outros, para variar. Resposta dos espíritos: se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. O que é que ele está dizendo? Meu irmãozinho, se você está defendendo, se alguém quer defender a ideia de demônio, você está blasfemando. Você está atribuindo uma crueldade ao Criador do Universo que não existe. Aí vocês entenderam por que é que tem um livro primeiro antes do livro segundo? Porque no livro primeiro, Kardec vai mostrar para a gente como é que é Deus. Se Deus é todo bondade e todo amor, ele não tem como criar um ser eternamente. Nem a gente tem. Imagina Deus. E Deus pergunta agora, seria justo e bom, quer dizer, como quem diz, e Deus, do livro primeiro de O Livro dos Espíritos, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal, seria Deus bom e justo se fizesse isso? Eternamente? Vou criar você para ficar eternamente com o mal, o que foi que eu fiz? Porque entenda, nenhum de nós é capaz de cometer um mal infinito. Se nós não somos capazes de cometer um mal infinito, nós nunca mereceremos uma condenação infinita. Gente, pelo amor de Deus. Deus é um juiz ainda melhor que o Sérgio Moro. Óbvio. Né? A condenação tem que ter proporcionalidade. Então, nós não somos capazes de cometermos crimes de consequências infinitas. Nós não temos poder para isso. Como é que a gente vai ganhar a condenação infinita? É o óbvio. É justiça. Justiça. Aí, agora vai doer. Vamos lá. Se há demônios, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes, que neles residem. Aí ele vai dizer 2 pontos, Kardec. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. E pensam que são agradáveis a Deus pelas abominações que cometem em seu nome. Meu irmãozinho, resumo da resposta. Demônio eterno não existe, mas existe você. Você da terra, que é um demônio se você é hipócrita. E se você faz maldade em nome de Deus. Pronto. Você quer que exista demônio? Então pronto, demônio é isso. Demônios somos nós, encarnados, quando nos agimos como hipócritas e fazemos maldade em nome de Deus. Eu, Carlos Luiz, já fui um demônio. Comprovado cientificamente. Por quê? Porque eu já tive essas informações de fontes diversas, não vou entrar no detalhe aqui, talvez um dia no curso Reencarnação, e que realmente era um demônio, não tem outro nome como me classificar. Fazendo tudo isso aqui que esses espíritos descrevem. E o mais interessante, esse demônio ainda vive em mim. Olha que legal que eu ganhei. Uma subpersonalidade demoníaca. Que eu preciso lidar com ela. Eu preciso educar esse Carlos Luiz demônio. Conversar com ele, rezar, dizer, meu irmãozinho, não é mais assim. Ele lhe fez raiva, mas não é matando que resolve. Olha esse impulso aí. Não é falando mal, não é atirando pedra. Com calma, às vezes o demônio se solta e joga umas pedras. Aí eu digo, meu irmãozinho, calma, não pode ser mais assim, vamos bater aqui um papo e tal. Olha aí, Jesus agora é o modelo. É isso. Isso existe. Isso não é teoria, não é palavra, né, literária apenas. Isso é realidade.
Então é importante a gente entender isso, né? A necessidade de olharmos para dentro de nós. Porque, no fundo, essa história de criar demônio, do ponto de vista psicológico, é uma fuga das nossas tendências infelizes que a gente não tem coragem sequer de olhar, muito menos de educar. É muito fácil ter um ser lá de chifre que é o responsável por tudo. Mas isso é fugir da vida. Isso é fugir do nosso crescimento espiritual. Cadê o reconhecimento da nossa maldade interior? É muito cômodo ter um ladrão para a gente apontar. Mas cadê a minha parte desonesta? E eu posso lhe dizer, as pessoas mais terríveis do ponto de vista psíquico que eu encontrei na vida são espíritas mansos como os cordeiros. São aqueles que eles chamam de irmão, que vivem para o bem da humanidade, que só tem pureza no coração. Desses eu tenho medo. São os demônios que eu mais temo. Porque você lidar com o espírito das trevas no meio mediúnico, ele sendo, né, um líder das trevas, normalmente são espíritos claros. Mas esses demônios travestidos de bons trabalhadores espíritas ou de bons cristãos, para ser mais amplo, são os mais perigosos. Quem são esses demônios? São os fariseus que condenaram Cristo. São os demônios mais perigosos da história da humanidade. Não tenha dúvida. São aqueles, é o que os Espíritos dizem aqui, né? São aqueles que transformam um Deus justo num Deus vingativo e cometem abominações em nome de Deus. Seja nos centros espíritas, seja os fariseus da época do Cristo. Esses são os demônios que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque estão muito bem camuflados. Agem em nome do bem, agem em nome de Deus, agem em nome da caridade. E são os que causam a maior destruição. Ok, existe demônio? Sim. Segundo a definição que eu falei, não. É uma coisa completamente absurda, né? Podemos dizer que a ideia do demônio eterno voltado para o mal foi criada pelos demônios humanos para assombrar os tolos e para desviar a atenção da origem do mal. O mal é a imperfeição que carregamos. E quando disfarçamos essa imperfeição de virtude usando o nome de Deus, nós nos tornamos temporariamente demônios. 1 século, 10 séculos, 15 séculos. É muita coisa e é muito sofrimento, mas diante da eternidade isso passa. Como diria Maria de Nazaré, relembrando as suas experiências hindus, porque esse lema é hindu, o pessoal fala e não diz, tudo passa. Vamos à nossa segunda parte. Que o Cristo nos ilumine, filhos e filhas, a todos que buscamos não apenas uma compreensão superior da vida, mas que buscamos, queridos amigos e amigas, um padrão de vida superior. Isto é essencial. Compreender a vida dos espíritos verdadeiramente evoluídos é um desafio que vocês não deveriam deixar de lado. É preciso buscar compreender estas mentes superiores para que consigamos sintonizar com elas. Não a busca vaidosa, vou entender como esses seres são. Isto é impossível. A busca real. O que era a busca real? É a busca de quem abre o coração, aceitando que existem seres infinitamente superiores e suplica
Ajuda-me para que através do raciocínio e do sofrimento eu me eleve. Porque a ascensão se dá na luta incessante para superar a si mesmo, para superar as terríveis barreiras íntimas. Os espíritas deveriam devotar-se mais a entender como funcionam mentes superiores. Estudos, pesquisas, reflexões. Como funciona a mente de um espírito chamado Maria de Nazaré? Como funciona a mente de um espírito chamado Eurípides Barçanufo? Como funciona a lógica emocional de um Bezerra de Menezes? São exemplos que vocês podem ter dados, informações, não para decorar e vender livro ou para ganhar dinheiro, mas para permitir que a vida desses espíritos penetre rasgando os vossos corações e vos intuindo a vida verdadeira como ela existe de fato na consciência e na mente desses espíritos. Vos intuindo como viver os testemunhos dolorosos que a Terra traz para todos. Vos alimentando da seiva que nasce de uma sintonia superior. Filhos, o assunto espíritos muito evoluídos não devem vos assombrar e nem devem ser material de tolice. Deve ser material de autoexame. Devem ser como bisturis de luz a rasgar os vossos intelectos e corações, para que vocês sintonizem com ele, porque só sintoniza com um espírito muito evoluído aquele que busca com muita humildade entender como esses espíritos vivem intimamente. Não apenas trilhar os seus passos, mas trilhar o seu caminho sentindo pelo menos um pouco das suas dores. E aí tereis um indicador seguro do vosso caminho evolutivo. Que vocês reflitam, que vocês busquem entender, que vocês estudem, porque a nova geração abrirá essas portas para vocês, mas é preciso que vocês queiram entrar por elas. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.